amigos, amigas, já estamos aqui na Cidadania FM. Daqui a pouquinho o Médico Repórter, programa de sábado que a gente faz aí, com notícias da saúde e também com as músicas de determinado ano, né? Hoje será o ano de 1962, tem bastante música bonita aí que nós vamos selecionar para vocês. Estamos aguardando aí os amigos que sempre estão conosco. Eu vou agora compartilhando as imagens e o som aí da cidadania com mais páginas aí, tá ok? Guardamos aí a chegada dos amigos. Vamos lá. Vamos colocar aqui para que a gente possa compartilhar. Vou mandar para a página da Rádio Cidadania, e a Sueli lá de Portugal já acessou, e o Gustavo lá de São Paulo também. Obrigado aí aos amigos. Deixa eu colocar aqui nas páginas. Tá ok. Com isso, a expectativa de vida dos brasileiros cresceu muito nos últimos anos. Vamos colocar aqui na página da rádio, da nossa página pessoal, para as outras páginas aí. Altobelli, ô Altobelli, tudo bem? Um abraço aí. Vamos mandar aqui a página da Diná. A minha outra página aqui, vamos lá. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Cidadania FM. Rádio Comunitária traz informações de nossa localidade. Esperando mais amigos aí chegarem. Já vamos começar já. Mandar aqui para a página da Cidadania Participativa. Escuta a rádio da minha comunidade. Mais páginas aqui. Rádio Comunitária é cidadania. Agora. Bom dia! Na Cidadania FM. Joaquim, ô Joaquim, tudo bem? Vamos aí. Como é que tá São Paulo aí? Chovendo ou não? Manhã Cidadania. 9h08. Muito bom dia a todos os amigos da Cidadania FM. Eu sou Ernesto Albuquerque. Do lado de lá, o nosso indefectível Oswaldo Titonelli. Bonita essa palavra, hein? Indefectível. Pois é, incomparável, né? Sempre colaborando aí com a Rádio Cidadania. E nós estaremos hoje apresentando dentro do Manhã Cidadania o Médico Repórter. Programa de sábado que a gente faz habitualmente, quando a gente viaja, a gente sempre coloca um programa gravado, mas hoje aqui ao vivo e pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube, todos os amigos aí já acessando, a Sueli lá de Portugal, de Alcochete, um abraço para a Sueli Canato, o Gustavo Guilherme Kuhlmann, colega nosso lá de São Paulo, abraço, Altobelli Augusto, o Belo, né, Belo? É muito amigo nosso e do Barreto, né? E o Joaquim Vicentini, que foi nosso assessor aí. Estamos em casa, viu, dona? Todo mundo amigo aí, acompanhando o Médico Repórter, também pelo Face. E eu vou abordar hoje o ano de 1962. O que você fazia em 1962, ô Titonelli? Eu estava, sabe onde? Eu estava em 1962, eu estava na segunda série do ginásio, viu? 61 foi aniversário, foi o centenário de Avaré, você lembra, né? E 62, eu estava na segunda série do ginásio, Coronel João Cruz. É isso aí, bons tempos, né? Então, vamos ver o que estava acontecendo em 62, antes da gente falar de alguns temas de saúde atuais e também não tão atuais aí. No dia 11 de março, morria no Rio de Janeiro o compositor Zé Dantas. Zé Dantas era médico e parceiro do grande Lua, Luiz Gonzaga, é isso aí. Também, dia 21 de maio, nascia no Rio de Janeiro o instrumentista e compositor Roberto Frejá, o Frejá aí, que fez parceria com o Cazuza, tá? Nasceu exatamente em 1962. E dia 23 de maio, estreava o filme O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte. Na verdade, não estreava, ele ganhava a Palma de Ouro no Festival de Cannes, lá na França. Olha que maravilha, foi um sucesso, Anselmo Duarte, né, e tantos outros artistas aí que trabalharam nesse filme. Também, Leonardo Vilar, né, não Anselmo Duarte, Leonardo Vilar, que era que fazia o papel principal lá.
Abraço aí para o César Alexandre Corrêa de Araújo, sempre conosco, né, César? Um abração. Como é que está a criançada aí? Tudo bem? Então, tá bom. Morre no Rio de Janeiro, em 62, em 11 de junho, o compositor, arranjador Vadico. Tinha o nome, o verdadeiro nome dele era Oswaldo Guglielmo, grande violinista, né? O Vadico tem belas músicas em parceria com o Noel Rosa. Aliás, tem muita música que é dele, a letra do Noel Rosa, e o pessoal acha que é só do Noel, né? São as coisas que acontecem. Então, nós vamos falar um pouquinho de doenças e de notícias da saúde. Na semana saiu no jornal Estado de São Paulo que casos de malária devem crescer 50% no Brasil esse ano. Só desgraceira, hein, Titonelli? O país está meio complicado. Projeção feita pelo pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Cláudio Maierovitch, aponta que o Brasil poderá ter um aumento de 50% nos casos de malária esse ano. Puxa vida, hein? Até março, o país registrou 50 mil infecções. Pelos cálculos do pesquisador, com base nos dados de janeiro e fevereiro, até o fim do ano, os registros poderão chegar a 293 mil. Puxa vida. O avanço esperado é de proporção semelhante ao que foi identificado ano passado, em 2017. Depois de 6 anos de queda, a malária voltou a aumentar no país no ano passado e a preocupar autoridades sanitárias e especialistas. Dizem os especialistas aí, no caso Pedro Tawil, da Universidade de Brasília, que estávamos em um ritmo de declínio muito significativo, mas a doença perdeu o prestígio político, as ações de prevenção foram deixadas de lado e os casos voltaram a aumentar. Está me lembrando a questão da mortalidade infantil, que depois de 13 anos voltou a aumentar. A mortalidade infantil aumentou em 2016 e a previsão para 2017 é aumentar também, em razão de várias medidas que foram tomadas pelo atual governo. Em 2017, foram notificados no país 193 mil casos de malária, 50% a mais do que o registrado no ano anterior. Diante do aumento de casos, um comitê assessor decidiu, na semana passada, preparar uma carta de alerta para o governo brasileiro. Diz aí, o programa perdeu prioridade para outras doenças que atingem grupos com maior poder de reivindicação, como a população urbana. Os recursos foram transferidos para dengue, zika e chikungunya. Tiraram recursos da malária. Malária perdeu recursos financeiros e recursos humanos, afirmou Pedro Tawil, lá de Brasília. A retomada do crescimento da doença por 2 anos consecutivos ocorre pouco tempo depois do Brasil comemorar o avanço no combate à malária. Em 2016, chegamos a alcançar 128 mil infecções, o menor número da história. Na época, avisos já haviam sido dados para as autoridades não baixarem a guarda contra a malária. Esse é um problema comum. Quando a doença começa a cair, a atenção se dispersa, diz aí o especialista. Pegando no pé do governo Temer aí, que, aliás, quanta coisa piorou, não? Secretário de Vigilância de Saúde do Ministério da Saúde, o Osnei Okamoto, ele atribuiu o aumento dos casos dos últimos 2 anos a falhas na prevenção que deveriam ser feitas por municípios. Assim como outros especialistas, ele disse que algumas cidades acabaram priorizando o combate ao Aedes aegypti, deixando em segundo plano as medidas de contenção da malária, transmitida pela picada do mosquito Anopheles infectado. Também é um mosquitinho que transmite a malária, só que outro mosquito, o Anopheles. O Okamoto observa que o avanço foi mais expressivo em 35 cidades da Amazônia Legal. Juntas, elas respondem por 80% dos casos atuais. O secretário ainda afastou qualquer relação do aumento com a imigração de pessoas procedentes da Venezuela. Não tem nada a ver, segundo ele. Com a retomada do avanço, fica ainda mais distante a meta de se eliminar a transmissão de uma das formas da doença provocada pelo protozoário Plasmodium falciparum, que é a chamada a malária mais grave, vamos dizer assim, né? Integrantes do comitê julgam essencial controlar a malária no país o quanto antes, sobretudo diante da ameaça de que o medicamento usado para tratar a doença se torne pouco eficaz. Na Ásia,
o plasmódio já desenvolveu resistência ao medicamento. Olha só o que nos espera aí. Principalmente o pessoal que mora na Amazônia, na chamada Amazônia Legal, que lá realmente a incidência é maior. Uma das providências para evitar a expansão da doença é o uso de mosquiteiros impregnados por inseticidas. A medida começou a ser usada no país em 2011. Em um projeto piloto, 1.100.000 peças foram distribuídas em municípios prioritários. Posteriormente, nenhuma outra compra centralizada foi realizada. Komoto afirmou que os recursos foram repassados para que estados e municípios fizessem a operação. Será que eles desviaram dinheiro, Titonelli? Não fizeram direito à lição de casa aí. Não é um problema, não? Outra recomendação é reforçar o diagnóstico rápido e o tratamento precoce. Isso evita o ciclo da doença. Se há poucas pessoas doentes, menor o risco de mosquitos se contaminar e, com picadas, transmitir a doença. Chamadas doenças negligenciadas, né? Tem doenças que têm maior apelo, né? Como a HIV, por exemplo, a AIDS, também o dengue, chikungunya e assim por Zika, né? Tem um apelo muito mais forte. E daí o governo acaba tirando recursos da malária, que atinge mais o pessoal lá da região norte, e acabam aumentando os números aí. Tem até aqui um quadrinho que fala que os números de casos de doenças até março deste ano, 2018. Amazonas, 18.810. Pará, 10.502. Acre, 9.779. Cerca de 5.000 em Roraima. Amapá, com 2.700. E 1.670 em Rondônia, sempre lá na região norte. Abraço para Elaine Moreira, Fábio Zambellan, Mônica Kestner, Benedito Justo, Maria Eduarda Barreto, todo mundo aí conosco. Vamos à primeira música do ano de 1962. Eu vou tocar para vocês aí. Essa música eu acho muito bonita, se chama Prelúdio para Ninar Gente Grande, também conhecida como Menino Passarinho. É uma balada do Luiz Vieira, ele próprio canta, tem uma historinha aí da música. Um dos maiores sucessos do Luiz Vieira é exatamente essa música, Prelúdio para Ninar Gente Grande, mais conhecido como Menino Passarinho, em razão do verso que diz: sou menino passarinho com vontade de voar. Tal como O Menino de Braçanã, outro sucesso de Luiz Vieira, bonita música também, é uma canção sentimental de letra interessante, diz aqui o livro do Jairo Severiano e do Zusa Homem de Melo. Quando estou nos braços teus, sinto o mundo bocejar. É uma bela figura de linguagem, mas que também sugere um clima místico, romântico, acentuado pela interpretação típica do autor, Luiz Vieira, a melhor gravação entre as várias versões gravadas. Vamos então, Prelúdio para Ninar Gente Grande ou Menino Passarinho, Luiz Vieira. Quando estou nos braços teus, sinto o mundo bocejar. Quando estás nos braços meus, sinto a vida descansar no calor do teu carinho. Sou menino passarinho com vontade de voar. Sou menino passarinho com vontade de voar.
Quando estou nos braços teus, sinto o mundo bocejar. Quando estás nos braços meus, sinto a vida descansar no calor do teu carinho. Sou menino passarinho com vontade de voar. Sou menino passarinho com vontade de Manhã Cidadania. 9h22. Abraço para Orlando Rolfini, também acessando aí o nosso programa, obrigado. Também o Trombeta, bom dia, o Trombeta. E o Everton Augusto também conosco aí dentro do nosso Médico Repórter de hoje. Uma outra notícia que circulou essa semana, está aqui também no jornal, a Organização Mundial de Saúde está lançando uma ação para banir as gorduras trans até 2023. Será que vai conseguir? Tomara, não? O mundo é capaz de eliminar as gorduras trans produzidas industrialmente até 2023, segundo a Organização Mundial de Saúde. Disse esses dias atrás aí, ao divulgar um plano que, segundo a entidade, poderá evitar 500 mil mortes decorrentes de doenças cardiovasculares, só pela redução da gordura trans. Você come gordura trans, ô Titonelli? Aliás, todo mundo às vezes vai comer um biscoitinho, você vai, biscoito de polvilho, às vezes você olha, ou biscoitos outros aí, você vai ver a formulazinha, ninguém olha, tá lá, gordura trans, gordura hidrogenada, né? E quando tem percentual de gordura saturada, insaturada, lembrando que a insaturada é gordura saudável, né? A saturada é gordura ruim e, pior ainda, a gordura trans, que essa gordura é produzida pela indústria. As gorduras trans são populares entre fabricantes de alimentos fritos e assados porque têm um prazo de validade longo, mas são ruins para o consumidor, aumentando o risco de doenças cardíacas em 21% e as mortes em 28%, segundo a Organização Mundial de Saúde. Pergunta aí o Dr. Tedros, deve ser russo, viu? Adhanom Ghebreyesus, mais ou menos é esse o nome dele. Por que nossas crianças deveriam ter um ingrediente tão inseguro em seus alimentos? Uma pergunta pertinente, né? Por que nossas crianças deveriam ter um ingrediente tão inseguro em seus alimentos? Pergunta aí o especialista, eu também estou perguntando. Por quê, né? Vários países ricos já eliminaram virtualmente as gorduras trans, estabelecendo limites às quantidades permitidas em alimentos industrializados. Alguns proibiram óleos parcialmente hidrogenados, que, segundo a OMS, são a principal fonte de gorduras trans produzidas industrialmente. É um produto químico tóxico, desnecessário, que mata, disse Tom Frieden, que é ex-diretor do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças lá dos Estados Unidos. No início do mês, a Organização Mundial de Saúde recomendou que adultos e crianças deveriam consumir um máximo de 1% de calorias diárias na forma de gorduras trans, apenas 1%. Se der muita bolacha para a criançada, muito produto industrializado, muitos, acredito, embutidos deve ter também, vai gerar problema no futuro. Aumenta as doenças cardiovasculares, como está dizendo a matéria aqui, aumenta em 21% o risco de doenças cardíacas e aumenta a possibilidade de morte em 28%. Logicamente, são dados estatísticos, mas que temos que levar em conta. Então, eu, quando vou comer algum biscoitinho, eu vou lá direto para dar uma olhada na composição. Eu tenho gordura trans? Às vezes eu até como, né? Mas eu penso 2 vezes. É isso aí. Então, todo cuidado é pouco.
E toda música é boa, a música tocada aqui na Cidadania, né, Rogério Henrique Vieira? Um abraço aí, sempre acessando as nossas páginas. Deixa eu ver quem mais, o Everton Augusto também, um abraço. São os amigos aí que estão conosco. Orlando Rufino já mandei um abraço também. O Joaquim Vicentini compartilhou o vídeo. Obrigado. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Estou falando do ano de 1962. Tem mais alguns fatos aqui. Olha só, três fatos interessantes que aconteceram em 62. O Titonelli vai lembrar de um deles aí. O Brasil ganha em Santiago do Chile o 7º campeonato mundial de futebol no dia 17 de junho, vencendo na partida final a Tchecoslováquia. Qual foi o resultado? Você lembra, Tonelli? Não, eu lembro. 3-1. 3-1. O último gol foi do Djalma Santos, uma falha do Chiroif, o goleiro tcheco. Uma falha danada. Já em 24 de julho, a Globo e a... Olha, essa aqui é importante, essa notícia. Todo mundo reclama fora a Rede Globo, tem muita gente gritando. Olha como é que começou a Rede Globo. Em 24 de julho de 62, a Globo e a Time Life assinaram um acordo de cooperação técnica para a instalação de uma emissora de televisão no Rio de Janeiro, Tonelli. Foi aí que começou, rapaz. 62, pois é. Time Life, americanos, e a Globo, Roberto Marinho, é isso aí. E dia 2 de agosto, estreava na boate O Bongo Romê, no Rio de Janeiro, o grande show, um show chamado Encontro. Sabe quem? João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e o conjunto Os Cariocas. Quer mais? Pena que a gente não estava lá, né, Tonelli? Que beleza, hein? Isso foi 2 de agosto de 1962. Daqui a pouquinho tem mais fatos que estão aqui no livro do Jairo Severiano e Josalma de Mello, belo livro aí que conta um pouquinho das histórias das músicas. Alda Miriam e Samira Fábio, obrigado aí pelo acesso à nossa página. E vamos falar mais uma música. Essa música foi feita até por um médico, viu? Um colega nosso que já infelizmente não está mais entre nós, e eu até assisti quando eu estive lá no evento do meu filho que fazia, na época, a faculdade, a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Medicina. Nós tivemos uma homenagem a ele, ao Paulo Vanzolini. Ele é médico e estava velhinho naquela época, né? Então, nós assistimos até um show com músicas dele lá, no evento que teve, acho que no primeiro ano da faculdade do Andrei, meu filho, que foi acho que 2000, se não me engano foi no ano 2000. E essa música chama-se Volta por Cima, um enorme sucesso em 1962, e diz a história aqui da música o seguinte: não é verdade que Volta por Cima tem alguma coisa a ver com a morte do filho do Paulo Vanzolini, que ocorreu anos depois da criação da música. A letra desse samba isto sim, uma questão de filosofia de vida, como eu gostaria de ser. É o que diz o próprio Paulo Vanzolini quando vivo, que era mestre em zoologia pela Universidade de Harvard, diretor do Museu de Zoologia da USP e um dos mais festejados componentes do reduzido grupo de compositores paulistas de sucesso nacional. Muito original e primorosamente elaborada num período de 6 meses, a composição diz a letra aí, letra e música do Paulo Vanzolini. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram. Pena de mim não precisava, ali onde chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. É isso aí. E adiante, no arremate em alto astral, diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Esses versos ajudaram a popularização da expressão dar a volta por cima, citada no dicionário Aurélio, como ato de superar, resolver uma situação difícil, desagradável, problemática. Oferecido a alguns autores, Volta por Cima essa música acabou gravada pelo mineiro Noite Ilustrada, numa ocasião em que Paulo Vanzolini estava em viagem na Amazônia. Noite Ilustrada atuava na boate Moleque, onde os frequentadores costumavam fazer coro sempre que ele interpretava a composição. Então, atendendo à pretensão do sambista, o produtor Alfredo Borba autorizou a gravação, que teve um arranjo bem simples do clarinetista Portinho. Quando Vanzolini retornou a São Paulo, foi surpreendido com o seu samba tocando nas rádios. Naquela época, o pessoal tocava música em rádio, viu, Titonelli? Agora só nós, quase, não?
Então, ele chegou, estava tocando direto, Volta por Cima, fazendo sucesso, eu me lembro desse sucesso dessa música aí, e disputando as primeiras colocações nas paradas, para logo se fixar como o maior sucesso de Noite Ilustrada, cujo nome verdadeiro era Mário de Souza Marques. Esse apelido surgiu em 1951, Noite Ilustrada, quando ele participava de um show comandado pelo Zé Trindade, grande comediante da época, na cidade de Além, Paraíba. No momento da apresentação, o Zé Trindade esqueceu o nome do Noite Ilustrada, que era Mário de Souza Marques, e vendo-lhe num bolso um exemplar da revista Noite Ilustrada, que era famosa na época, não se apertou, e anunciou: e agora com vocês a grande revelação, Noite Ilustrada. Aí ficou o apelido, que pegou de tal forma que até a mulher, Denise, mulher do cantor, o chamava de O Noite. Ô Noite, vem cá. Pois é, interessante. Noite Ilustrada já faleceu, era muito amigo do Zé Domingos, Zé Lomião, com quem nós fizemos amizade, trouxemos aqui para Avaré, eram muito amigos, isso o próprio Zé Domingos, Zé Lomião, contou para mim lá em São Paulo. Tá ok? Vamos então ouvir Volta por Cima, com Noite Ilustrada, a música de Paulo Vanzolini, e nessa gravação tem a participação muito interessante da Brandão, como é que é o nome? Hã? Leci, opa, fugiu, opa, tem um branco aqui, será que é o alemão? Leci Brandão, Noite Ilustrada, Volta por Cima. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, de uma precisava, ali onde eu chorei, porque eu chorava, eu volto por cima do meio, quero ver quem dava. Nuvem de moral, não fica no chão, nem eu e a mulher vivem a dar a mão, reconhece a guerra e não desanima. Levanta, sacode a poeira, volta por cima. Levanta, sacode a poeira, volta por cima. Chorei, obrigado pelo dom, não procurei esconder, fingiram, pena de mim não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava, na volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Que homem, nuvem de moral, não fica no chão, nem vivem a dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Não desanima. Levanta, sacode a poeira, volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Não desanima. Levanta, sacode a poeira, volta por cima. Ave Maria. Muito obrigado, minha gente. Essa é a nossa pena que precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Quero ver. Não fica no chão, nem quer eu também acho. Reconhece a queda e não desanima. não desanima. Levanta, sacode a poeira, volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, volta por cima. Cidadania FM. Manhã Cidadania.
São 9 horas e 35 minutos. Daqui a pouquinho, já na sequência, Tonelli, vamos colocar a primeira fala do nosso colega pediatra, doutor Lisboa, que vai falar exatamente sobre apego aos objetos da criança, mas daqui a pouquinho, né? Durante essa semana, eu estou até aqui em minhas mãos uma entrevista muito interessante, que eu preciso dar uma resumida ainda, só vou falar os pontos principais, do Drauzio Varella. Ele está com 75 anos e é um dos médicos mais conhecidos do Brasil. Começa na televisão, né, Globo e tal, e fica conhecido. E tem uns conceitos bem interessantes. Nessa entrevista feita pela BBC, Drauzio Varella esteve no evento lá em Londres, né, na Inglaterra, e lá ele deu uma entrevista para a BBC Brasil. Ele participou, na verdade, de um ciclo de palestras organizado por estudantes brasileiros. E ele defendeu, nessas palestras, nessa entrevista, que os ricos, anote aí, Titonelli, que os ricos deveriam deixar de usar o SUS. Interessante, né? E falou o seguinte: um país com mais de 200 milhões de habitantes ousou dizer que saúde é um bem de todos e um dever do Estado. Está na Constituição. Acho que, diz ele, né, que num país com a desigualdade do Brasil, temos uma parte da população com condições econômicas bastante favoráveis que não deveria, essa parte, usar o SUS, os ricos, né? Deveria deixá-lo para quem não tem outra alternativa. Ou se trata pelo SUS, ou não se trata. São as pessoas mais humildes. Então, não tem sentido de eu estar ocupando o lugar do outro, tenho que me entender com a iniciativa privada. Opinião aí do nosso querido Drauzio Varella, que, de certa forma, tem razão, né? Diz também que ele usou palavras duras nessa entrevista quanto à intervenção política do Ministério da Saúde. Até ele faz algumas colocações, também falou sobre a situação dos presídios brasileiros. Ele é voluntário há décadas, atendeu muito tempo lá no Carandiru, e também discorre sobre temas mais polêmicos nessa entrevista. Depois eu vou dar uma resumida, para que a gente possa até contar o que mais interessante teve nessa entrevista. Vamos a mais uma música, Titonelli? Antes disso, o doutor Lisboa, né? Doutor Lisboa falando aí sobre o apego da criançada a objetos. Dica do pediatra, com o médico Antônio Márcio Lisboa. Doutor Lisboa, às vezes a criança se apega a um objeto como um cobertor ou bicho de pelúcia. Nesse caso, como os pais devem agir? As crianças eles têm que ter um objeto. E aí, eles se apegam a esse objeto. E às vezes torna-se até difícil tirá-lo, porque quantas crianças já vi com aquele cobertorzinho todo furado, todo sujo, mas se tirar o cobertor, a criança não dorme. Se agarra ao objeto, né? Pode ser um bichinho também, um ursinho, né? Isso aí é bom. E a fralda, tem crianças que só dormem cheirando a fralda. Inclusive, tinha uma cliente que ficou triste, teve 4 filhos e nenhum cheirava a fralda. Ela ficou triste, porque o sonho dela é ter um filho cheirando fralda, e ele não cheirava. Mas tem crianças que se apegam. Obviamente, a gente tem que também fazer um trabalho de conversar muito com a criança, para ver se a gente consegue mudar do tal cobertorzinho, todo rasgado, com um melhorzinho, ou com um objeto, com um bichinho, com um ursinho, com um coelhinho, né? E a criança. Isso também exige muita paciência. Mesmo a paciência que exige a retirada da chupeta, que também nós temos que usar, é o cobertor, é o bichinho e a chupeta. E a chupeta costuma dar mais trabalho até do que a fralda e o cobertorzinho. Também muita paciência. Nós vamos diminuindo os momentos em que ela deve usar a chupeta, não sai de casa mais com chupeta, depois só usa na hora de dormir, depois nós vamos tirando na hora de dormir e, de repente, não usa mais a chupeta. Você ouviu Dica do Pediatra, com o médico Antônio Márcio Lisboa. Cidadania FM, Manhã Cidadania. 9 horas e 40 minutos, mais alguns fatos importantes do ano 62. Aconteceu bastante coisa em 62. Olha só um fato importante. Eu até assisti a um filme com ela esses dias, Quanto Mais Quente, Melhor. E era realmente, esse filme, a fotografia do filme, mostra toda a beleza, toda a exuberância, preto e branco, esse filme. Recomendo, viu, Tonelli? Quanto Mais Quente, Melhor,
com Jack Lemmon, Tony Curtis e Marilyn Monroe. Ela mostra toda a beleza, ela que fazia papel de uma cantora de uma orquestra de mulheres, né? E o Jack Lemmon e o Tony Curtis, para fugir da máfia, né? Naquela época, estava na época da lei seca lá nos Estados Unidos, eles se travestiram de mulheres, né? E aí dá toda a confusão, é uma comédia bem interessante. Mas, em 5 de agosto de 62, morria em Los Angeles, aparentemente por ingestão de uma overdose de barbitúricos, a atriz Marilyn Monroe. Pois é. Né? E tinha todo o envolvimento com John Kennedy, né? Que também faleceu nessa época aí. Vamos, então, assassinado, na verdade, né? Vamos a mais músicas. Outra música de 62, essa música, de vez em quando, a gente até toca no programa de domingo, o pessoal pede, né? Come September, é de Bob Darin, essa música. Quando setembro vier, quem vai tocar pra gente é a orquestra de Billy Vaughan. Manhã Cidadania. 9h44. Esta é a Cidadania, sempre trazendo temas aí importantes, temas de saúde, e a gente comentando neste horário alguns fatos aí que a gente, mais como orientação, mais como divulgação, né? Então a gente sempre está buscando temas que sejam de interesses aí coletivos. E eu tenho um outro materialzinho aqui bem interessante. Deixar um abraço antes disso para o Chico Pinto, o Walter Clay Menck, lá de Paranapanema, também para o José Antônio Camilo de Godoy, o Giovanni Antonângelo, Fernando Caran, lá de São Paulo, lá. Um abraço aí para os amigos que estão sempre conosco e os outros que nós já citamos aí. E vamos falar um pouquinho agora de guia de um autoexame da boca, que é a prevenção do câncer bucal. É importante, é um material que nas redes públicas aí tem, e diz o seguinte: você deve evitar qualquer tipo de fumo para diminuir o risco de câncer na boca, não deve fumar, portanto, qualquer tipo de bebida alcoólica em excesso, e exposição solar exagerada sem proteção, e também qualquer tipo de prótese mal adaptada, e tem que manter os dentes e gengivas em bom estado de conservação. O autoexame é um exame que a própria pessoa pode fazer da boca,
com técnica simples, precisando apenas de um local bem iluminado e de um espelho. Por que é importante o autoexame? Exatamente para que se possa manter a boca sadia, livre de qualquer problema, para que se possa detectar qualquer alteração do normal em estágio inicial, que é o melhor momento para o tratamento e cura. Pegando no início, obviamente, facilita a cura. Para se prevenir do câncer de boca, um mal que atinge parte da população do nosso estado e do Brasil, e que coloca o nosso país em 4º lugar em incidência no mundo de câncer de boca. Puxa vida, em 4º lugar aí. Quem deve fazer o autoexame de boca? Todos devem fazer, né? É simples e rápido, podendo ser feito na hora da escovação. Porém, em adultos acima dos 40 anos, que trabalham expostos ao sol, que são fumantes, inveterados e pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, esse exame se faz obrigatório. Tem cura ou não tem cura? Câncer de boca. Hoje em dia, muitos tipos de câncer têm sim cura, desde que tratados bem no início. O câncer de boca é um dos mais fáceis de ser curado, pois está em um local de fácil visualização e de fácil acesso. Tratamento tardio diminui as chances de cura e trazem alterações na face, para engolir e no rosto da pessoa e leva à morte, obviamente. Quem devemos procurar na presença de alguma suspeita? Aí deve procurar, obviamente, o posto de saúde, na rede pública, ou seu médico de convênio, ou o dentista também, que pode ajudar aí no diagnóstico. E prevenção, repetindo, evitar a exposição solar exagerada, principalmente se for de pele clara e estiver sem proteção. Evitando o fumo, cigarro, cachimbo, charuto, entre outros, pois é um dos principais fatores de risco do câncer de boca. O hábito de mascar fumo também deve ser evitado. Será que o pessoal ainda masca fumo, dona? Por aí? De repente eu me lembrei que o pessoal realmente, o pessoal do sítio principalmente, mascava muito fumo, né? Cuidar dos dentes cariados e gengivas que sangram, assim como de próteses mal adaptadas. Manter bons hábitos de higiene oral para maior proteção contra os agentes cancerígenos externos, como fumo e álcool. Manter bons hábitos alimentares, consumir frutas cítricas em maior quantidade, laranja, limão, verduras e legumes como a cenoura, o tomate e o brócolis. E fazer o autoexame pelo menos uma vez por mês. Na hora que vai escovar o dente, dá uma olhadinha, ver lá se tem uma aftazinha, uma feridinha, alguma coisa que está aumentando, que está doendo, às vezes não dói também, né? Então tem que manter sempre a higiene adequada, né? A combinação de cigarro e álcool aumenta em 150 vezes as chances de se ter, né, algum tipo de câncer de boca. 150 vezes, álcool e fumo, tá aí, hein? O cigarro possui aproximadamente 4.700 substâncias tóxicas e 60 cancerígenas. E você ainda fuma? Puxa vida, eu não fumo, nem o Titonelli. Então nós podemos dar conselho aí para não fumar, hein? O álcool também possui substâncias tóxicas e cancerígenas e ainda facilita a entrada de agentes cancerígenos externos ao organismo, como, por exemplo, as toxinas do cigarro. Por isso que essa combinação álcool-cigarro é muito perigosa. E, para completar, o álcool provoca também a perda de apetite e causa deficiências nutricionais que diminuem a defesa do organismo e aumentam as chances de desenvolver qualquer tipo de doença, inclusive o câncer. Tá aí, ó. Tá dado o recado, hein, pessoal? Muito cuidado com tudo isso que nós falamos e vamos fazer, uma vez por mês, pelo menos, esse exame preventivo, né? Fazer o autoexame da boca. Vamos a mais uma participação do Dr. Lisboa, um pediatra que foi muito conhecido, né? E deixou gravadas essas mensagens para todo mundo aí. Voz infantil, vamos lá. Dica do pediatra, com o médico Antônio Márcio Lisboa. Doutor Lisboa, tem pai que usa um tom de voz infantil para falar com a criança, inclusive com erros de pronúncia. Isso pode atrapalhar o desenvolvimento da linguagem da criança? De vez em quando, eu até acho que não, mas ele não deve fazer isso. Quer dizer, nós devemos falar de forma correta para que a criança aprenda a falar de forma correta. Mas, de vez em quando, o pai faz isso numa brincadeira passageira, não rotineiramente. Eu acho que não tem problema nenhum. Mas quando isso é feito
sistematicamente, tem pais que só falam com a criança com a vozinha de falsete diferente e tal, né? E até remedando a criança, como se ele fosse criancinha também. Isso, de forma assim contínua, não é bom. Você ouviu Dica do Pediatra, com o médico Antônio Márcio Lisboa. Prestação de serviço e informações. Manhã Cidadania. São 9h51. Daqui a pouquinho, Antônio Marcos de Campos, que já está chegando aqui em campo, né? Está entrando em campo quase, com o transversal do tempo aqui pela cidadania, muita música bonita, muita novidade musical. Ele que é um pesquisador emérito. Aí, já fiz aí a propaganda do transversal do tempo a partir das 10. Só para completar o nosso horário e também dizer algo importante com relação a acidentes domésticos. Você sabia que 75% das quedas de idosos sabe onde acontece? Na própria casa. Então, tomar todo o cuidado. Por exemplo, a casa tem que estar bem iluminada, você deve instalar aí abajures e telefones próximos à cama das pessoas idosas, e deve instalar barras fixas ao lado do chuveiro e do vaso sanitário para facilitar o banho. Deve utilizar sempre a escada doméstica. Não confie em banquetas para acessar armários ou trocar lâmpadas. Se necessário, tome banho sentado para evitar quedas. Esteja atento a ambientes molhados e encerados, pode cair, né? Perigoso. Não coloque tapetes soltos ao lado de escadas e corredores. E chinelos ou sapatos inadequados ou em más condições podem causar quedas. Tá aí. E criança, hein? Você deve instalar portões nas extremidades das escadas, proteger as tomadas elétricas, senão os danadinhos botar o dedinho lá, viu? Isso é perigoso. E retire dos berços e cercadinhos almofadas, cobertores soltos, bichos de pelúcia e protetores, porque podem sufocar o bebê pequeno. E pequenos objetos, como botões e moedas no chão ou em cima de mesas ou locais baixos, podem asfixiar a criança se for ingerido, né? Se colocar na boca. Tenha cuidado, até em colocar aí as panelas adequadamente, o cabo não pode estar voltado para fora, que há sempre esse perigo. Então, aí são recomendações para evitar acidentes domésticos. São 9h53. Falamos hoje sobre músicas do ano de 1962. Um abraço aí para o Abel Pereira de Souza Júnior, que é nosso colega lá de São Paulo. Um abraço. Amanhã, lembrando que estarei aqui apresentando as músicas que fizeram na nossa cabeça, o gostoso programa de domingo. Todo mundo fala que é um programa legal, eu também acho, viu, Titonelli? Toca a música do nosso tempo, então tem que ser legal, né? É lógico, que boa música, por sinal. Uma qualidade de pedidos musicais muito legal dos nossos ouvintes aí, que estão habituados há 15 anos a acompanhar esse programa. E a gente vai encerrar a nossa participação com uma música que foi gravada até pela Elis Regina, essa música, viu? E teve uma gravação de um certo sucesso com o Renato Guimarães. E aqui nós vamos apresentar a música de 62, que é um bolero feito aí, produzido pelo Fernando Dias. O autor é o Fernando Dias. E eu vou escolher aqui essa gravação de Poema com Altemar Dutra. Um bom dia a todos. Amanhã eu volto às 10 horas da manhã com as músicas que fizeram a nossa cabeça. Até lá. Poema é noite escura de amargura. Poema é a luz que brilha lá no céu. Poema é ter saudade de alguém que a gente quer e que não vê. Poema é o cantar de um passarinho que vive ao léu, perdeu seu ninho. É a esperança de o encontrar. Poema é a solidão da madrugada.
calçada, querendo a lua namorar. Poema é o cantar de um passarinho que vive ao léu, perdeu seu ninho. Uma experiência aqui. É a esperança de encontrar. Poema é a solidão da madrugada, é o ébrio triste na calçada, querendo a lua namorar. Goodbye. Até mais. Entretenimento, conteúdo e prestação de serviço. Cidadania FM.